palestras da FEB. Primeiro vamos situar, às vezes alguém não tem ainda o conhecimento da doutrina. Que livro é esse? Ele foi um dos 5 primeiros livros organizados por Allan Kardec, né, que é conhecido como o Pentateuco da doutrina espírita. O primeiro livro foi o Livro dos Espíritos, o segundo livro, o Livro dos Médiuns. Esse aqui, o Evangelho segundo o Espiritismo. Depois vem o Céu e o Inferno e a Gênesis. Então, tem toda essa coleção de conhecimentos que aprofundam o cristianismo. Nós vamos especificamente, hoje, comentar sobre os primeiros itens do capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. O título do capítulo é: Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. E o que o Kardec quis, no momento que ele colocou esse capítulo aqui? Ele não colocou de forma isolada. Para iniciar, na lógica da organização desse livro, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, ele trouxe, os 4 primeiros capítulos são 4 pilares para aprofundar, para ter uma noção diferenciada do Evangelho segundo a doutrina espírita. É como se ele trouxesse as primeiras bases para compreender o Evangelho de maneira diferenciada à luz da doutrina espírita. Qual é o primeiro capítulo desse livro? Não vim destruir a lei. O que ele relembra nesse capítulo? Que a lei mosaica, que já estava estabelecida à época de Jesus, ela permanece. Jesus mesmo trouxe essa frase: não vim destruir a lei mosaica que já estava estabelecida à época. Aí tem a própria segunda revelação, que é de Jesus Cristo, né? Que ele trouxe todos os ensinamentos que foram registrados no Evangelho, nos textos bíblicos que estão historicamente já sendo transmitidos e que chegaram até nós. E ele traz o Espiritismo como uma terceira revelação dentro dessa mesma lógica. E ele vai mostrar que o Espiritismo ele não contradiz Jesus, não contradiz Moisés. E aí, a partir dessa compreensão, todos os ensinamentos evangélicos eles vão ser interpretados de maneira específica da doutrina espírita. O segundo capítulo é Meu reino não é deste mundo, que é uma colocação de Jesus também. O que ele está trazendo? A questão do mundo espiritual, que o reino de Jesus não é esse reino material aqui da terra. O terceiro pilar, que é o capítulo 3, é intitulado como Há muitas moradas na casa de meu Pai, que foi uma fala de Jesus também, e que traz a ideia da pluralidade dos mundos. Né? Imagina, na época do Kardec, a gente já não tinha essa compreensão de astronomia complexa que temos hoje. Já sabemos que existem bilhões e bilhões de planetas, de lugares físicos, e, de acordo com a doutrina, ainda né, esse entendimento sobre essas moradas que os espíritos podem ter são diversas, e a gente tem um pequeno entendimento desse véu levantado pelo Espiritismo. E o quarto pilar, para melhor compreender o Evangelho, é o que nós vamos explanar aqui nos primeiros itens, que o título é Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. O que ele está trazendo nesse capítulo? A ideia da reencarnação. Então, ele vai agora, vou trazer com vocês, que ideia era essa entre ressurreição e reencarnação que já estava vigente à época. Quem tiver interesse em aprofundar esse item específico desses pilares,
Tem uma palestra do Haroldo Dutra Dias no YouTube, que chama As Bem-aventuranças, que ele vai trazer justamente isso, explicar de maneira muito mais aprofundada essa questão desses 4 pilares para melhor compreensão do Evangelho e especificamente das bem-aventuranças, que são os capítulos já seguintes ao capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, que ele vai explanando ponto a ponto como cada item das bem-aventuranças vão sendo compreendidas à luz desses 4 pilares, né? Considerando a reencarnação, a pluralidade dos mundos, o mundo espiritual e o Espiritismo como terceira revelação. Então, como é que o Kardec organizou esse capítulo 4? Ele trouxe passagens dos evangelistas, né? Nós vamos ler alguns trechinhos aqui para melhor compreender, que é passagem de Mateus, de Marcos, de Lucas, que já trazem esse conceito de reencarnação. Então, vamos ler um pequeno trecho, que é o início do capítulo, que é o item 1 desse capítulo 4. Caiu. Aí é uma passagem evangélica, né? Mateus 16, 13 a 17 e Marcos 8, 27 a 30. Já Jesus, tendo vindo às cercanias de Cesareia de Filipe, interrogou assim seus discípulos: que dizem os homens com relação ao Filho do Homem, ou seja, do próprio Jesus? Quem dizem que sou eu? Jesus perguntando para os seus discípulos. E eles lhes responderam: dizem uns que és João Batista, outros que Elias, outros que Jeremias, ou algum dos profetas. Perguntou-lhes Jesus: e vós, quem dizeis que sou? Simão Pedro, tomando a palavra, respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Replicou-lhe Jesus: bem-aventurado és, Simão, filho de Jonas, porque não foram a carne nem o sangue que isso te revelaram, mas meu Pai, que está nos céus. Então, o que Kardec destacou esse trecho evangélico no capítulo? Por quê? Porque está demonstrado aqui, já nesse trecho evangélico, que a ideia de reencarnação já era conhecida dos judeus. Eles acreditavam que os profetas, né, de sempre poderiam estar se reencarnando, reaparecendo na Terra e trazendo novos ensinamentos, né, trazendo as palavras. Então, esse já era um dogma dos judeus, que muitas vezes eles chamavam de ressurreição. E aí Kardec traz assim, vamos separar qual é o entendimento de ressurreição e qual é o entendimento de reencarnação. E ele traz uma definição, que ressurreição é a volta à vida do corpo que já está morto. Então, seja do mesmo corpo que depois de morto revive. Essa é a ideia de ressurreição. E o conceito de reencarnação já é diferente. É a volta da alma ou do espírito à vida corpórea. Não está querendo dizer necessariamente a outra vida material, a outra vida corpórea. Então, aí você já tem uma discussão e uma exemplificação que Kardec demonstra que já existia o conceito de reencarnação. Então, por isso que ele traz esse capítulo o conceito de reencarnação como central para depois compreender o Evangelho de maneira diferenciada à luz da doutrina espírita. Outro trecho que nós vamos observar, que é um texto evangélico que traz também a questão da reencarnação, é o do Evangelho de João, capítulo 3, itens 1 a 12. Eu vou ler esse trechinho que é bem significativo.
Ora, entre os fariseus havia um homem chamado Nicodemos, senador dos judeus, que veio à noite ter com Jesus e lhe disse: Mestre, sabemos que vieste da parte de Deus para nos instruir como um doutor, porquanto ninguém poderia fazer os milagres que fazes se Deus não estivesse com ele. O Nicodemos era um expoente do judaísmo, que foi lá conversar com Jesus e fazer uns questionamentos com ele, sabendo que ele era proveniente de Deus pelas obras que ele realizava. E Jesus lhe respondeu: em verdade, digo-te, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, vejam que, à luz da doutrina espírita, a gente já pode entender que Jesus citou a questão do novo nascimento, que é a questão da reencarnação. Disse-lhe Nicodemos: como pode nascer um homem já velho? Pode tornar a entrar no ventre de sua mãe para nascer segunda vez? Retorquiu-lhe Jesus: em verdade, digo-te, se um homem não renasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de que eu haja dito ser preciso que nasças de novo. O Espírito sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem ele, nem para onde vai. O mesmo se dá com todo homem que é nascido do Espírito. Então, esse trecho até aqui, Nicodemos demonstra uma dificuldade de compreender a questão da reencarnação. Como pode nascer de novo uma pessoa que já está na velhice, né, vai voltar para o ventre da mãe? Fez uma pergunta até pueril à época, né, dentro de uma lógica material. E Jesus responde com essa questão de renascer da água e do Espírito. E a questão da água, à época, tinha um entendimento de que era uma origem de todas as coisas materiais. Então, ele já estava trazendo os elementos que a doutrina hoje, quem estuda o ESD, né, vê quase toda a aula. A vida ela é composta do elemento material e espiritual. Então, Jesus já traz esse elemento aqui também. E continua, por fim, o diálogo. Respondeu-lhe Nicodemos: como pode isso fazer-se? Jesus lhe observou: pois que és mestre em Israel e ignora essas coisas? Digo-te em verdade, que não dizemos senão o que sabemos, e que não damos testemunho senão do que temos visto. Entretanto, não aceitas o nosso testemunho. Mas, se não me credes, quando vos falo das coisas da terra, como me crereis? Quando vos fale das coisas do céu? Aí é uma discussão assim que Jesus estava fazendo. Se está tão difícil entender sobre reencarnação, que é algo material até daqui, né, uma questão de voltar a uma nova vida com um novo envoltório corporal, como vai entender coisas mais complexas ainda? E então, Kardec vai trazer aqui que vários são os exemplos dessas passagens evangélicas que trazem essa questão da pluralidade das existências, né? Que a reencarnação, quem negar a reencarnação, é como se estivesse negando as próprias palavras de Jesus. Então, achei importante a gente ler uns trechinhos desse capítulo para demonstrar, na interpretação das palavras ali, a ideia da reencarnação que já estava incutida ali, que só depois, com a terceira revelação, é que fica mais fácil da gente voltar ao texto evangélico e perceber essas nuances ali atrás.
E ele traz assim, com a reencarnação, como se fosse uma lei da natureza. É uma lei da natureza. Só a partir do entendimento da reencarnação é que é possível ao homem dizer de onde ele vem, para onde ele vai, por que ele está na Terra, e justificar as anomalias e as aparentes injustiças. Porque com o entendimento da reencarnação, a gente pode ter uma dedução lógica, assim, bem, se eu estou passando por essa dificuldade na minha vida nesse momento, não há injustiça. Algo aconteceu comigo anteriormente, eu agi de alguma forma, que nesse momento, nessa encarnação, eu estou expiando essa dificuldade que está relacionada com alguma dívida anterior. Então, a reencarnação, depois, em conjunto com as demais leis que estão descritas no livro dos Espíritos, a gente vai conseguir compreender. Quem quiser aprofundar a ideia de reencarnação, está no capítulo 4 e 5 do Livro dos Espíritos, e no capítulo 2 do O que é o Espiritismo também. Então, nessas várias romagens corporais que nós vamos vivendo dia a dia, para que vai servir essa sucessão de experiências corporais, Para que nós reencarnamos? E aí nós vamos começar a entender, lá na questão 170 do Livro dos Espíritos, existe uma pergunta assim, à medida que a gente vai depurando o nosso espírito, para onde vai após a última reencarnação, Quando você já melhorou tudo o que tinha, você já resolveu todas as suas questões, os seus defeitos, os seus problemas. O que vai ser? Como que vai ser esse espírito? E a resposta é que nós seremos espíritos bem-aventurados e seremos puros de espírito, ou seja, traz a ideia de direção, para onde nós estamos seguindo. Nós estamos seguindo o caminho do Cristo, o caminho da perfeição. E é muito grande isso. Precisamos de inúmeras reencarnações para, a cada uma delas, aprender algo novo, sermos mais pacientes, sermos mais tolerantes, mais amorosos. Ou seja, chegar naquele estágio de ação de vida que Jesus exemplificou. Ele foi o Espírito puro. Por que Kardec chegou a estudar o Evangelho? Porque numa pergunta 625, qual é o tipo mais perfeito de Espírito que já passou na Terra? A resposta é Jesus. Kardec falou assim, vou ter que estudar Jesus para saber o que é. E daí veio todo esse conhecimento que está aqui. Então, qual que é o nosso trabalho aqui no dia a dia, na nossa vida? Aceitar os nossos desafios, porque eles estão postos de acordo com uma perfeição de planejamento reencarnatório, para que possamos nos melhorar exatamente naquelas dificuldades que estão postas nas nossas vidas. Então, o que eu preciso fazer, então, para evoluir, para ser uma pessoa melhor? Procurar ser o melhor possível que você puder dentro das dificuldades que estão postas na sua vida. Porque o que não é difícil, você já caminhou. Existem aspectos que não são difíceis nas nossas vidas. Então, esses aproveita como recursos para usar na evolução dos demais que são difíceis. Esta é uma realização da Federação Espírita Brasileira.